muito tenso. Nossa, eu também. A primeira vez que eu gravei vídeo, cara, eu não conseguia. Nossa. Eu sentei assim na frente da câmera, acho que foi no carro a primeira vez que eu gravei, eu não conseguia. Eu fiquei travado, não conseguia falar nada. O pior é que tá na cabeça que vai falar, só que não... Mas normal. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus da página Esperando a Volta do Rei. Hoje eu tô com meu amigo João aqui. E hoje a gente vai falar sobre as vertentes protestantes. Eu convidei o João, ele gentilmente aceitou participar desse vídeo. E a gente vai falar um pouco sobre cada igreja aí, né? Assim, sobre cada igreja não, né? Sobre algumas igrejas que a gente escolheu. E a gente vai falar um pouquinho sobre a história, não vai aprofundar muito, né, João? A gente vai falar mais um bate-papo, né? Um bate-papo rápido, assim, não vai ser algo muito demorado também. E a gente vai falar um pouquinho sobre as doutrinas, o que a gente concorda, discorda, sem ofender nenhuma, né? Nossa intenção aqui não é ofender ninguém. Acho que todas as igrejas, o Espírito Santo, ele está em todas, né? Só que tem algumas doutrinas que, às vezes, algumas igrejas colocam, que às vezes saem um pouco daquilo que a Bíblia ensina, né? Assim, a gente vai falar as que a gente concorda, as que a gente discorda, mas assim, em todas o Espírito Santo está influenciando, isso eu acho que é fato, né? Não tem como você negar isso. Eu queria falar que estou muito feliz de estar aqui gravando junto com o Matheus. Eu e o Matheus direto conversava assim, fazia um churrasco, 1-2 horas conversando no bate-papo. Ele falou, nossa, por que a gente não pega e grava um vídeo, né? Não grava esses bate-papos que a gente faz. Aí ele comentou, né, de falar um pouquinho sobre a teologia reformada, né? Eu vou entrar falando sobre a igreja presbiteriana, né? Aí eu falei pro Matheus, vou aproveitar e falar também sobre a igreja pentecostal, né? Acho que você vai falar também, né? Sim, vou falar sobre uma só, na verdade. As outras, acho que, se eu não me engano, não são pentecostais. Beleza. Aí a gente vai bater um papo, então, um clima mais descontraído, né? Mais e a gente boa, vai né? conversando, então, falando um pouquinho sobre a doutrina, um pouquinho da história, né? Mas não aprofundando tanto, né? Até por causa do tempo, né? Não dá, e a gente também fez umas pesquisas mais rápidas. Mas assim, aquilo que a gente vai falar aqui das igrejas, a gente não tirou da nossa cabeça e não foi procurar em qualquer fonte. A gente viu realmente, a gente pegou em fontes sérias. Mas se caso a gente falar alguma coisa que... Sim, aí é só desconsiderarem também, que é mais um bate-papo mesmo. Exatamente. Se a gente falar alguma coisa errada, vocês comentam aí, tipo, eu falei alguma coisa de testemunho de Jeová e não era bem isso, eu dei alguma informação incorreta aqui. Aí vocês comentam aí e falam, não é bem isso, é aquilo, é assim, assim, assado. E a gente vai apresentar, às vezes, as outras igrejas, não é porque a gente está apresentando que a gente concorda, que a gente exatamente, né? Exatamente. Até porque acho que a gente vai falar umas 5 doutrinas, né? Então, exatamente. 5 igrejas, então... Então eu vou começar a pegar minha colinha aqui. Vou começar então falando um pouco sobre a Igreja dos Mormons, né? Ela foi a Igreja dos Mormons Santos dos Últimos Dias. Antes de eu começar aqui, eu gostaria de falar outra coisa que eu esqueci também, João. Que tem muitos, eu não sei se eu esqueci de falar isso antes de começar o vídeo com você. Eu não sei se você concorda com isso, mas com o que eu vou falar aqui, mas tem pessoas que não consideram, por exemplo, os mormons, os testemunhos de Jeová irmãos. Eu já não vejo por aí, sabe? Então eu acho que, apesar da gente discordar de algumas doutrinas, e os mormons aí que eu vou falar que eles têm um cristianismo meio diferente ali, eu considero todo mundo como irmão, assim, em Cristo, sabe? Por mais que a pessoa seja diferente ali, esse negócio, não, porque às vezes a gente pode assumir uma posição meio arrogante e falar assim, aquele ali não é meu irmão, não considero meu irmão em Cristo, eu só considero meu irmão em Cristo aquele que está mais ou menos alinhado comigo. Então acho que, apesar de, é isso que eu estou falando aqui, apesar de às vezes ser uma igreja bem diferente, bem, assim, que é um cristianismo até quase não cristão, algumas, eu considero como irmãos. Então acho que isso, a gente olha para todo mundo, né? Acho que existe espaço para um diálogo, né? Uma conversa. Bom, então começando aqui, a Igreja dos Mormons foi criada em 1830 e eles usam aquele verso que é João 10,16, que eles falam assim, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Eles usam esse verso aqui, principalmente, para dizer que essas outras ovelhas que são de outro aprisco, elas estavam na América, que quando o John Smith lá, que é o fundador da igreja,
Ele falou que Jesus apareceu para ele lá, se eu não me engano é Jesus que apareceu para ele, falou lá, conversou com ele, então essas outras ovelhas que eles falam estavam na América. Então é isso que eles usam essa passagem para justificar a questão da aparição lá para Joseph Smith, se eu não me engano esse é o nome dele, se eu errar aí vocês me corrijam depois. O livro dos Mormons, eles têm a Bíblia, eles têm o livro dos Mormons, que eles chamam de eu até marquei, que eles chamam de um outro testamento de Jesus Cristo. Então para eles é um outro testamento de Jesus Cristo. E eu acho, pelo que eu entendi, que eu pesquisei deles até agora, eu acho que eles são aquele tipo de... É que nem os católicos, porque os católicos, as bulas papais, que o Papa escreve lá, eles acreditam que tem tanta autoridade quanto a Bíblia. Então, tipo, o que a igreja fala tem tanta autoridade, às vezes até mais do que a Bíblia. Então, pelo que eu entendi, aí vocês corrijam se eu estiver errado, o livro de Mormons, os Mormons entendem que o livro de Mormons lá, que é um outro testamento de Jesus Cristo, é a mesma coisa, ele tem tanta autoridade quanto a Bíblia. Diferente, por exemplo, dos Adventistas, que eu vou falar depois, que tem os livros de Ellen White, só que eles não consideram uma segunda Bíblia ou um outro testamento de Jesus colocar Cristo. como se fosse igualdade? Não. Não sei se eu estou usando... Exatamente, você usou a palavra exata, é em pé de igualdade. Então, tipo, é diferente, os Adventistas já é outra pegada. Agora os Mormons já não, pelo que eu entendi é isso, eles colocam em pé de igualdade. Por que eu discordo disso, dos Mormons? Porque como que fica a passagem lá de Gálatas capítulo 1, verso 8, que diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então como fica essa passagem de Paulo? Ele fala que se um anjo do céu anunciar outro evangelho, ele seja considerado anátema. Então, assim, eu fico meio assim quando alguém fala que esse livro aqui vale tanto quanto a Bíblia. Então, não sei. Mas enfim, né? Mas os Mormons, eles são muito caridosos. Sim. Daqui a pouco eu vou falar aqui sobre um composto lá, uma mistura que eles criaram lá para pessoas desnutridas. Então eles são pessoas bem caridosas. Eles também acreditam que depois da morte, não sei se você sabia disso, mas eles acreditam que depois da morte a gente vai ter filhos espirituais. Nossa, não sabia. É bem diferente. Eu li uma vez no Wikipedia e falei, nossa, que interessante, porque até aquela passagem que Jesus fala, né, que depois no céu as pessoas não se casarão, nem se darão em casamento, serão como os anjos do céu, mas eles acreditam que a gente vai ter filhos depois da morte. Sim. E essa mistura que eu falei aí, que eles criaram, chama Eat-Meat. Se eu não me engano é isso, tá, gente? É Eat-Meat. Preparado para refeições de papa nutritiva de origem etíope. Aí eles usam essa mistura ali para alimentar as pessoas, porque a pessoa, quando ela está numa condição de desnutrição lá, ela não consegue nem ingerir alimento sólido, é um negócio, sei lá, ela tem que... Aí eles já até salvaram a vida de muitas pessoas com isso, então... Eu não sabia disso. Então assim, essa é bem louvável deles, são pessoas bem caridosas. A próxima aqui são os Testemunhos de Jeová. A igreja foi fundada em 1870 no Pensilvânia por Charles Russell, acho que é esse o nome dele, Charles Russell. Eles se originaram de um movimento chamado Estudantes da Bíblia. Então eles, inclusive, eles tiveram até uma influência do movimento adventista lá na época, do movimento do Adventismo, na verdade, não adventista, né? O movimento Adventismo. E eles não acreditam na imortalidade da alma, e eles têm outras doutrinas meio diferentes ali, que eles não doam sangue, com base em Levíticos 17, que diz assim, né, Levíticos 17, verso 12: portanto tenho dito aos filhos de Israel, nenhum dentre vós comerá sangue, nem um estrangeiro que peregrine entre vós comerá sangue. Mas ali eu li a passagem ali e vi a explicação, ali está falando de sangue de animais, que fala de sacrifícios e tal, né? E tem uma outra passagem que a gente pode pegar, que Jesus ele diz assim, né? João diz assim, no 1 João, verso 3, capítulo 3, verso 16, que diz assim, 1 João, capítulo 3, verso 16: nisso conhecemos que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, primeiro que essa passagem de Levítico que eles citam aqui,
está falando de sangue de animais, né? De sacrifício de animais. E segundo que o João fala aqui, né? A Bíblia fala que Jesus Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, quanto mais doar sangue, né? Então, assim, com todo respeito aos irmãos testemunhos de Jeová, mas eu acho que a gente... eu acho que essa passagem está falando de outra coisa, e se você for pesquisar, você vai ver que está falando de sangue de animais, não tem problema nenhum você doar sangue. Então, essa o contexto era de sacrifício. Exatamente. Não há problema nenhum. Mas uma coisa que é bem louvável dos testemunhos de Jeová, que eu gostaria até de citar aqui, é que eles têm outra doutrina também, que eles não acreditam que Jesus é Deus, né? Nós acreditamos, eu acredito que Jesus é Deus, ele também é polêmico, né? Assim como a transfusão de sangue, não permitir a transfusão de sangue. E nós acreditamos eu acredito, você também acredita que Jesus é Deus, né? Mas uma coisa que é bem louvável deles é a questão da evangelização. Por mais que ele tenha algumas pessoas que não é que não concordam, mas talvez não gostam tanto dessa questão de bater de porta em porta para anunciar o evangelho, mas eu acho que só de ter essa vontade também, né? Exatamente. Eu acho que hoje no meio, acho que no geral, a igreja em geral hoje, talvez a gente não dá tanto atenção para o evangelismo como antigamente, exatamente, né? Aí a gente vê o testemunho de Jeová, sabe? Saindo, né? Tipo, mesmo que sentindo que eles têm aquela obrigação de sair de importa em porta, né? Então isso aí é bastante legal. Então, acho que é isso dessas duas. Eu vou entrar aqui numa igreja que eu posso aprofundar um pouco mais, que é uma igreja que já frequentei, né? Que eu conheço mais. Essas duas aí eu nunca nem fui num culto, né? Pra saber como que é. Então, os mormons e testemunhos de Jeová, eu acho que não são pentecostais. Isso aí não deu tempo de eu pesquisar, mas eu acho que não são, mas não sei se são também. Eu nunca frequentei essas igrejas, eu pesquisei mais por cima. Então, gente, como eu sou um pouquinho sistemático, vou começar com um contexto bem lá para trás, que é já na Reforma Protestante, né? A gente tem na Reforma Protestante com Lutero, né? Contra as indulgências, tem até as 95 teses. Não é o tema do vídeo, então a gente pode futuramente conversar sobre isso. Eu acho até que seria interessante. Mas teve a Reforma Protestante, né? Ou as reformas, né? Tem gente que gosta assim, né? Porque foi se reformando. Lutero não pensava igual Calvino, não pensava igual Zwinglio, que não pensava igual os Anabatistas, assim foi indo, né? Mas quando a gente fala sobre a teologia presbiteriana, a teologia reformada volta, né, para a teologia dos reformadores, né? Pega um pouco o que o Lutero pensou, o que o João Calvino pensou, né? E também, fora isso, pega também um pouco do que os pais da igreja estavam falando, pegando já um pouquinho também do Agostinho de Hipona, né, do século IV. Então, estou falando muito, mas para a gente começar a entender um pouquinho, né? Porque não é fácil, né? Eu confesso que eu deveria entender mais, né? Que sou protestante, mas eu não conheço muito do João Calvino, né? O João é o primeiro nome dele. Calvino e Lutero eu conheço um pouco, mas eu preciso aprofundar mais a história deles, aquilo que eles... Calvino, as doutrinas dele ali, a teologia e tal, né? Tem também a questão da predestinação. Polêmico também, dá o que falar. Geralmente as pessoas falam de calvinismo e já pensam no debate, calvinismo, perde salvação ou não perde, a graça irresistível ou não é. Mas acho que daria para até futuramente também, né, gravar um vídeo falando melhor, né? Acho que seria bem interessante. Falando sobre a teologia reformada, então, como eu falei, pega um pouco, né, do que Lutero falou, João Calvino. Vou pegar aqui. E quando você vai pegando a teologia reformada, só para o pessoal entender também, é aquela, pelo que eu já li, já pesquisei, é aquele tipo de teologia que acredita que em algum momento ali do cristianismo houve como que se diz, corrompeu-se ali a verdade, e perdeu a igreja ali, os cristãos perderam um pouco na verdade, naquilo que a Bíblia ensina, e tem que voltar ao que eram os cristãos primitivos. Vários reformadores, né, e a gente vai concordar, né? Exatamente. Perdeu um pouco o que se via, né, no cristianismo primitivo, de colocar a Bíblia acima, né? Não é que a gente não acredita na tradição, né? A gente acredita na tradição, não não sei se no da escritura, né? É só a escritura, só que também a gente olha as tradições, tradição, olha os comentários bíblicos também, existe isso, só que
como coloca isso em pé de igualdade, né? Sim. Aí veio as 5 solas, né? Somente Deus a graça, que é sola gratia, só lhe deu glória, o sola escritura, né? Somente escritura, que é o que a gente está conversando. Tá, então você vai começar a falar um pouco da presbiteriana. Uma pergunta que eu gostaria de fazer. Eu acho que você frequenta lá, você deve saber mais ou menos, eles são pentecostais ou não? Eles têm dom de línguas estranhas, essas coisas? Ou Isso não? é até algo que dá bastante divisão. Você falando, como assim é presbiteriano? Porque tem muitos pentecostais que gostam, né, de consumir a teologia, não sei se consumir a palavra certa, né? Mas gosta de ler, né? Tem bastante livro, né? Tem o Hernandes Dias Lopes, que, nossa, é um escritor assim, sensacional. Augusto Nicodemos. Mas no que tange os dons, o que os presbiterianos vão falar? É algo que cessou, é algo que não tem uma continuidade diferente do pentecostalismo, né, que é mais carismático, que tem essa ênfase, né, da busca pelos dons, do batismo do Espírito Santo, né? Então isso acaba divergindo um pouquinho, né? Então eles acreditam que lá no começo da igreja primitiva tinha o dom de línguas estranhas, mas cessou lá. Ainda tem sempre debate, na teologia tem isso, né? Onde tem uma passagem tem 10 interpretações, às vezes. Entendi. Mas alguns falam, o dom de línguas ali era o dom de idiomas. Outros já, mesmo presbiterianos, falam, não, era o dom de línguas, mas cessou. Ou se for aplicar o dom de línguas tem que ter um intérprete, né? Aí eles falam, não acontece isso hoje em dia, né? Então é mais ou menos isso. Então não considero o pentecostal muito por conta, né, da questão do pentecostal dar mais ênfase nos dons, no batismo do Espírito Santo, que eu acho que isso é o que caracteriza, né? Fora outras questões também, né? Questão envolvendo salvação, né? Que a gente pode ir entrando, né? Tá, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você também, na presbiteriana, é em relação a purgatório. Eu acho que é igual aos protestantes, né? Eu não creio em purgatório, nada disso. Só acho que os anglicanos, até onde eu sei, que creem no purgatório, né? São meio católicos, é uma vertente meio católica, né? Não conheço também, não sei. Também não vou entrar. Os anglicanos, se não me engano, é lá da Inglaterra, né? Entendi. Agora a gente vai falar um pouquinho, né? Eu ia falar um pouquinho dos 5 pontos calvinistas, só que eu achei melhor esperar um pouco para chegar, né, na quadrangular, falar um pouquinho sobre a teologia arminiana, né? E falar sobre as igrejas pentecostais, né? Então, de novo, vamos voltar para lá, não esqueci. Aí a gente tem, né, o calvinismo, como a gente comentou, da teologia pactual e os 5 pontos do calvinismo, mas, né, o que é os 5 pontos do calvinismo? Eu falei, mas não expliquei, né? Em primeiro lugar, a gente tem, né, a tulip, né, que fala, a total depravação total, que é algo que os arminianos, os pentecostais vão falar, que o ser humano, por natureza, é inclinado para o mal, porque é do pecado original, né? Desde o nascimento, já começa que a gente fala, não, o bebê não tem pecados. Não, ele é pecador também, porque ele nasce com o pecado original, né? O pecado de Adão, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem a depravação total, que os pentecostais também acreditam, né? Não só as igrejas reformadas, os pentecostais também creem. Os pentecostais também creem nisso. Agora os outros 4 que dá um pouquinho de debate. Aí, em segundo lugar, a gente tem a eleição incondicional. A eleição incondicional é que Deus te elege, né? É até bonito, né? Deus te elege antes da fundação do mundo, né? E essa salvação não é por obras, né? Eu sei que a igreja pentecostal também vai falar que não é por obras, né? É somente pela fé. E eu vou correr um pouquinho para não ficar grande o vídeo, né? Então a gente tem essa eleição incondicional que Deus te elege incondicionalmente, né? Entendi. Aí em terceiro, se você for ver todos os pontos, está meio que interligado, né? Que junto tem até a expiação eficaz, né? Ou expiação limitada, né? Alguns preferem expiação eficaz. Legal. Por quê? Jesus elegeu incondicionalmente você. A gente vê que Deus morreu para os eleitos, né? Então a expiação, por que eficaz? Jesus não morreu por uma pessoa que no fim nem será salva, né? Jesus morreu por ela e a pessoa falou, não vou escolher Jesus. Então, nesse terceiro ponto, né, da expiação eficaz, eficazmente, né, a palavra está certa, Jesus morre para os seus eleitos, né? E isso já junta, né, com o quarto ponto, tudo interligado, como eu falei, que é a graça irresistível, né? Uma vez que Deus morreu pelos eleitos e te elegeu incondicionalmente, que isso vai para o quarto ponto, né? Que é a graça irresistível. Uma vez que Deus te chama, você é chamado, né? Isso não quer dizer que
e pronto, fui chamado, nasci, já tô na igreja, não. Pode ser às vezes com 50, com 70 anos que você vai para a igreja, mas se você é um eleito de Deus, irresistivelmente você vai, né, acabar se tornando um cristão e nascendo de novo, né? Entendi. Quinto ponto, né, é a perseverança dos santos, né? Você entendeu um pouquinho como está tudo interligado, e a gente chega, né, no quinto ponto, né, que é a perseverança dos santos, né? Que uma vez salvo, salvo para sempre, né? Aí que dá bastante debate, né? Nesse ponto e na expiação. Aí eu já acredito que a pessoa pode perder a salvação. Então, tipo, ela foi salva e aceitou Jesus e tá ali seguindo a vontade de Deus e tal, mas ela pode se desviar, se apostatar e perder a salvação. Não sei. Então você crê que a pessoa não perde a salvação, isso ou não? Sim, a pessoa não perde a salvação, porque se Deus elegeu incondicionalmente, como eu falei, todos os pontos também que interligados, assim. Então não tem como ela se apostatar. Não. Aí vai ter gente que vai comentar. Acho que tem muito espantalho, né? As pessoas vão comentar, mas fulano é cristão, vai pra igreja, mas por que ele trai a mulher, xinga não sei quem? E a resposta que a gente dá, que a pessoa está cometendo pecado, né, no geral, a resposta que a gente dá é que essa pessoa não nasceu de novo. Se a pessoa nasceu de novo, ela vai abandonar o pecado. Entendi. E esse ponto, inclusive, se a gente olhar, até o Jacó Armínio, né, ele defendia a perseverança dos santos. Ele falava que Deus ajudaria, né, na perseverança, né? Tanto é que eles usam, né, o versículo aqui, não anotei aqui o versículo, né, que Jesus fala, né, aqueles que o Pai deu para mim, né, não lançarei para fora, né? Eu sei que tem debate, por um lado, vai ano, vem ano, tem esse debate, mas e Hebreus 6, né, que fala sobre uma possível perca de salvação. Aí o calvinista pega e fala, mas esse versículo aqui, né? Mas falando, né, sobre a perseverança dos santos, tem essa questão, né, que se Deus te elegeu, Ele vai, né, te ajudar na perseverança, na santificação também. E isso não anula também a responsabilidade do homem também que tem, né? Pessoal, a partir desse momento do vídeo eu fiquei cortado aí, mas foi um vacilo nosso, a gente não viu que eu estava cortado no vídeo, mas o que importa é o conteúdo, né? A gente também não tem uma câmera profissional, não tem um microfone profissional, mas eu acho que o que importa aí é o conteúdo do vídeo. Foi um vacilinho mesmo que a gente cometeu aí, que a gente não viu. Mas fazer o que? Acontece, né? Então praticamente foi esses 5 pontos, né? Expliquei de uma maneira bem mais ou menos, né? Sim. Como eu comentei com o Matheus, como é mais um bate-papo, vou falando tudo de cabeça. Não tem problema. Aí, o que a gente tem? A gente tem os 5 pontos, né? Com isso, a gente entra agora no Jacó Armínio, né? Aí ele pensou um pouquinho diferente, né? Apesar de, como eu falei, na questão da perseverança dos santos, ele pensou igual ao Calvino, né? Sim. E hoje a gente coloca Calvino num lugar e Jacó Armínio no outro. Eu acho que não tem que ser assim, né? Sim. Eu estava olhando ontem, né? Como o Matheus falou, vamos bater um papo. Foi olhar ontem. Se você pega o comentário, tá até isso. Você comprar o livro, não sei se tem PDF, né? O livro de João Calvino, um comentário sobre o livro de Oséias. Você vai lá ler o prefácio, o que está escrito? Jacó Armínio, ele fez um prefácio elogiando o livro de João Calvino, né? Às vezes a gente fala de debate, só que os dois, né? O João Calvino chegou a conhecer o Jacó Armínio, até onde eu sei, se não estou errado na minha memória, mas o Jacó Armínio teve muito respeito pelo João Calvino. João Calvino era muito respeitado, que era um homem à frente do seu tempo, né? Um homem erudito, né? E falando sobre Jacó Armínio, ele pensou um pouquinho diferente sobre essa questão. Aí já entra, né? Jesus morreu para todos, né? E aí com isso teve os remonstrantes. O que aconteceu? Acho que o Jacó Armínio infelizmente não viveu muito tempo, né? Acho que ele foi muito mal compreendido também, né? Aí tiveram os alunos dele, né? Que é chamado de remonstrantes. Aí esses remonstrantes vieram, né, com os 5 pontos do arminianismo, né? E os 5 pontos do calvinismo, na verdade, veio como uma resposta para os arminianos, né? Que é no Sínodo de Dort, né? Aí com isso, por que eu estou explicando isso? Porque para a gente ver um pouquinho como começou a teologia arminiana, que hoje está na igreja pentecostal, né? Só que o que acontece? Na igreja pentecostal hoje não segue 100% igual a arminiana clássica. Porque tem essa questão, né? Às vezes ir fazer uma revisão, às vezes nem sempre uma igreja presbiteriana, às vezes vai ter uma interpretação diferente, tudo. Então a igreja pentecostal pegou um pouco do conceito de Armínio
e do John Wesley. John Wesley, né, que foi um bispo anglicano, né? Um homem muito piedoso. Só que o que acontece? A igreja pentecostal pega um pouco do conceito de Jacó Arminio e pega também um pouquinho do conceito de John Wesley, né? John Wesley vai falar algumas coisinhas diferentes, né? Como eu falei, o Jacó Arminio acreditava na perseverança dos santos. Apesar dos remonstrantes, na hora de colocar as 5 teses, colocou que era possível perder a salvação. Então, pega um pouquinho dessas duas teologias e a gente pode falar agora sobre a igreja pentecostal, né? A gente viu um pouco o contexto, né? Desde o século XVI já estava se formando a teologia, né? O John Wesley John Wesley, ele é bem famoso, já ouvi falar bastante dele também, né? Você quer começar falando a sua? Pode começar. Tá, então, entrando na pentecostal, uma que eu pesquisei, que é a que eu frequento hoje, é a Igreja Evangélica Quadrangular. A igreja teve suas origens com a EIB, se não me engano, EIB, uma evangelista conhecida como Irmã EIB, do Evangelho Quadrangular, o Evangelho Pleno. E em outubro de 1922, ela explicou uma visão que ela teve, que ela viu ali os 4 aspectos do ministério de Jesus Cristo, que é o Salvador, Batista com o Espírito Santo, curador, Batista com o Espírito Santo, curador e rei. Então, que até o símbolo, né, da quadrangular é exatamente isso, né? Exatamente. Então, se você lembra da igreja, se você lembra da igreja do Evangelho Quadrangular, você vê que eles falam Evangelho Quadrangular porque é 4, né? 4 aspectos ali. Você já lembra ali do batismo do Espírito Santo, dos dons de línguas e tal. Assim como quando você lembra dos adventistas, você lembra da guarda do sábado, de que eles não comem carne de porco e tal. Inclusive eu estava até conversando quando eu era lá frequentava a igreja adventista. Eu estava conversando com o pessoal lá, eles estavam até comentando, nossa, a gente gostaria de ser lembrado por ser uma igreja caridosa. Sim. Igual os espíritas são lembrados, né, que eles são bem caridosos, fazem bastante obras de caridade. Mas a gente é lembrado apenas pela guarda do sábado. São os irmãos que não fazem nada de sábado. Mas eu achei até engraçado o que eles falavam. Mas a do quadrangular é lembrado, quando você lembra dele, você já pensa no dom de línguas. Sim. Se você não tem o dom de línguas, tipo, eu não tenho o dom de línguas estranhas. Tipo, tudo bem, ninguém vai julgar você dentro da igreja. Um dia você pode receber também, não tem problema nenhum. É diferente de você chegar numa igreja tradicional, que nem na sua, na Adventista, numa outra que é mais tradicional, e vir com o dom de línguas estranhas e começar a falar línguas estranhas. A pessoa, se você já for batizado na igreja e frequentar, a pessoa vai olhar e vai chamar você e falar: que é isso aqui? Você não entendeu muito bem aquilo que a gente ensina, né? Senão a pessoa vai julgar, mas agora dentro da pentecostal, se você não tiver o dom de línguas estranhas, tipo, tudo bem, né? Talvez um dia você receba, mas é isso. Então acho que é principalmente isso. Acho que o que mais que eu tenho para falar? É uma igreja bem bacana também, bem estruturada, tem bastante membros. A que você vai falar, se eu não me engano, acho que é a que mais tem membros no Brasil. Assembleia de Deus chega até onde o Estado não consegue chegar. Você vai para uma cidade de 500 habitantes, você vai ter lá a Assembleia de Deus, sabe? Até brinco isso lá em Cordeiro mesmo, que é a minha cidade, acho que tem uns 25 mil habitantes. Tem a Assembleia de Deus na esquina, a Assembleia de Deus na outra, e é cidade pequena, né? Então acho que nem comecei a falar Assembleia, já vou elogiar a Assembleia de Deus, que é essa questão da plantação de igreja, né? Onde a gente vai ter uma Assembleia de Deus ali. Não, já pode entrar nela, porque às vezes você vê na mesma rua, às vezes mais de uma, cara. É verdade. Tudo bem que tem Tem, né? Um ministério diferente. Ministério. Isso, exatamente. Mas assim, às vezes você vê na mesma rua tem mais de uma. Mas assim, como que eles são? Tipo, acho que eles são, que a gente falou aqui já, eles são pentecostais e são parecidos, você falou que é uma igreja irmã, né? Igreja irmã da quadrangular. Eles são pentecostais. E lá eles têm um dom de língua, tudo. Sim. Acho que a ênfase do pentecostalismo acho que é exatamente isso, né? A busca pelos dons. Até o começo da igreja Assembleia de Deus, por exemplo, a igreja pentecostal no geral, né? Dá essa ênfase da busca pela santidade, né? Que eu acho que é um ponto forte, assim, de oração, né? A gente fala as irmãs da oração. O que a gente lembra? As irmãs do coque da Assembleia de Deus, né? Que fala, não é? Fala Saiona, né? Que busca pela oração, a busca pela santidade. Então, até no comecinho, né, do movimento pentecostal foi isso.
Foi homens e mulheres piedosas que buscavam a santidade, que buscavam o agir do Espírito Santo, né? Então, de tanto orar, aí nisso, né, surgiu o movimento pentecostal, né, da Rua Azusa, né, em 1906. Tinha outras coisas. Antigamente parece que elas não podiam cortar o cabelo, não era algo assim, as mulheres, parece que tinha essa tem umas doutrinas assim. Agora já parece que não tem mais isso, não sei se não me engano. Mas é bacana, cara. Assim, o meu irmão, ele até casou numa igreja de Assembleia e é bem bacana também. Tá, então eu vou entrar aqui na mais uma que eu pesquisei, né? Que essa aqui eu consigo falar com mais intimidade, que eu frequentei uns anos ali. Foi poucos anos, foi acho que de 2016 até 2020, por aí. Não, isso, 2016 até 2020. Então, mas foi pouco tempo ali, mas eu já conheci bem as doutrinas, como que é a igreja e tal. Aí depois você pode até voltar na presbiteriana, fazer mais comentários, fazer comentários em cima daquilo que eu vou falar aqui. Mas que é a Igreja Adventista, né? A Igreja Adventista ela foi formalmente criada em 1863, após o grande apontamento, no dia 22 de outubro de 1844, tendo raiz no movimento millerita, o Guilherme Miller. E aí eles usam como que foi ali o começo, né? Tinham várias pessoas ali, tinha um movimento que chamava o movimento millerita, que esse Guilherme Miller, eu acho que é Guilherme Miller, tá? Se eu errar o nome dele ali, o primeiro nome, porque às vezes eu confundo com o William, William Miller, mas não é, acho que é Guilherme Miller. Se eu errar, vocês desculpem, mas é Guilherme Miller. Eu não sei se foi ele, alguém ali marcou uma data para a volta de Jesus. E esses seguidores ali do Guilherme Miller, eles estavam esperando que Jesus ia voltar no dia 22 de outubro de 1844. Como que eles chegaram a essa conclusão, que Jesus ia voltar nesse dia? Porque eles pegaram o verso de Daniel, capítulo 8, verso 14, que diz assim: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Então eles entenderam, o santuário é a terra, e o que vai purificar a terra? O santuário, é a volta de Jesus. Aí eles fizeram umas contas lá, que esse negócio de 2.300 tardes e manhãs, que eu não vou explicar aqui no vídeo, que é vários detalhezinhos ali. Eles fizeram a conta e chegaram ali naquela data. Só que o que aconteceu? E inclusive, cara, até falar pra você que ali no meio desse movimento ali tinha gente de várias igrejas. Ali tinha católico, tinha pessoa acho que até assembleiano, da Assembleia, tinha gente da presbiteriana, tinha um monte de gente ali que estava esperando isso. E aí chegou no dia lá, Jesus não voltou, que a gente sabe que na volta de Jesus mesmo falou, né? Ninguém sabe o dia nem a hora. Então ele não ia voltar mesmo, né? Eu falo assim, Jesus vai voltar no dia tal. Ninguém sabe o dia, ou a hora. Então, só que eles interpretaram que na época o conhecimento deles, eles acharam que ia voltar naquele dia e acabou não voltando. Até aí não existia a igreja adventista. E a Ellen White, que é uma das fundadoras da igreja, estava nesse movimento, aí, esperando a volta de Jesus. E aí chegou no dia lá e não voltou, aí o que aconteceu? Parte do grupo voltou para suas igrejas, outros ficaram decepcionados, e teve um grupo ali que começou a estudar a Bíblia e eles reinterpretaram essa passagem aqui. Eles falaram assim, não, na verdade o que aconteceu é que houve nessa data houve uma purificação no céu, não ia ser a volta de Jesus, houve uma purificação no santuário lá no céu e tal. E aí, a partir desse momento, ali, esse grupo começou a estudar a Bíblia ali, e aí depois que foi criada a igreja adventista. Então a igreja adventista em si, ela não marcou nenhuma volta nenhum dia para a volta, nenhuma data, né, para a volta de Cristo. Foram pessoas ali que marcaram antes e aí depois que ela surgiu. Então é só para deixar claro aqui, porque às vezes o pessoal fala, os adventistas marcaram data para a volta de Jesus, mas na verdade não foi isso, né, porque nessa data aqui a igreja nem existia ainda. Mas, aí eu vou entrar aqui em algumas doutrinas e ensinamentos dele, porque eu frequentei lá, então eu conheço um pouco. Né? Eles têm a doutrina do santuário, que daí eles falam que a partir dessa data que Deus começou a anunciar um juízo investigativo, aí há um registro ali de tudo que você faz, de bom, de ruim, há uns registros lá que os anjos podem consultar esses registros, nós vamos poder consultar esses registros para saber por que você foi salvo ou não, entendeu? Então eles têm
dessa ideia. Assim, a doutrina do santuário, que a Igreja Adventista ensina, apesar de eu ter passado um tempo ali, e aí, como eu disse, foi pouco, mas eu passei um tempo ali, eu não me aprofundei muito nessa doutrina. Mas, assim, à primeira vista ali, eu achei a doutrina um pouco estranha, sabe? Mas, assim, eu não me aprofundei muito. Então, eu não vou falar aqui se a doutrina é correta ou não, porque, tipo, como eu não me aprofundei, não tem como eu falar muito sobre, sabe? Aí tem a questão do sábado, pra mim, ok, a questão de não comer carne de porco, eles têm na base deles lá em Levíticos, acho que se não me engano é A Levíticos questão do 11. sábado, eu vou falar um negócio Pode que falar. é o que eu acredito. Eu acho que é importante, assim, você pegar um dia, assim, pra você louvar a Deus. Eu comentei com o Matheus em um dos dias de churrasco, a gente começou a falar sobre o sábado, né? Eu acho que é importante, assim, pegar um dia, assim, aí eu já penso um pouquinho diferente, né? Sim. Pegar no sábado, né? Eu acho que é importante, né? Pegar o dia pra você louvar o Senhor, que a gente vive nessa correria tanto, né? Trabalha, aí chega no trabalho, às vezes 6 horas da tarde, já quer tomar banho e dormir já, às vezes é só isso. Então, às vezes é importante você pegar um dia, assim, no final de semana, assim, pra você orar, pra você estudar a Bíblia, né? E ter esse momento com o Senhor, né? Que eu até comentei com o Matheus, né? Não, então, é isso mesmo, essa questão do sábado, acho que tem um dia ali pra você, porque daí, tipo, é um dia que você vai pegar e falar, não vou fazer nada, vou dedicar esse dia ao Senhor, Deus. É muito bonita essa doutrina. E quando eu frequentava lá a igreja, né, os adventistas vão ficar meio bravos comigo, os adventistas estiverem assistindo, porque hoje eu não frequento mais, não porque eu tive algum problema de doutrina, foi, tipo, hoje eu frequento a igreja da minha esposa, né, que é a igreja quadrangular. Mas assim, como eu já frequentei lá, eu lembro dessa questão da guarda do sábado, é uma doutrina bem bonita, que você pega o dia ali, tipo, eles falam que é um memorial da criação, né? Então todo sábado você lembra do seu Criador, você tem aquela comunhão mais forte. Você até comentou, né, que até na hora de fazer o culto, né, tem o estudo bíblico, aí depois se reúne para louvar. Exatamente, Tem a escola sabatina, que seria o equivalente aí a você que está assistindo aí das pentecostais, aí seria a escola bíblica, a escola dominical, um deles é a escola sabatina, porque é no sábado. E aí depois tem a questão de cuidar da saúde, que também isso aí a gente faz, né? A gente não fuma, não bebe, que eles falam que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que é o que está na Bíblia, então isso aí é legal também, né? Eu acho bacana a gente cuidar da saúde. Eles têm a questão de alguns são vegetarianos, outros não são, mas eles falam que o ideal é você ser vegetariano, né? Você ter a dieta do Éden lá, que é as ervas, as frutas, não comer carne, enfim. Mas é bem bacana isso também, bem interessante. Eles acreditam na mortalidade da alma, que quando você morre você é um sono, é o sono da morte, e você só vai acordar quando Jesus voltar para a terra, que ele vai ressuscitar você. E aí eles não são pentecostais, então eles não têm o dom de línguas estranhas, né, que você chegou a comentar aí, eles têm você tinha comentado que é o dom de línguas de falar no idioma da pessoa, para a pessoa poder entender. Então a pessoa, sei lá, fala inglês, aí eu vou lá e não sei falar inglês, nunca tive contato com o idioma, eu vou lá e começo a falar inglês, pegar inglês para a pessoa. Então eles têm essa questão de, existe o dom de línguas, mas não é o dom de línguas estranhas. Eles são o culto, se você for um dia no culto deles, é um culto mais tranquilo, assim, mais quieto, como não é pentecostal, né? Não é aquele, assim, é meio diferentão, mas é bem interessante, é bem bacana a igreja. E, aliás, um abraço aí pro pessoal aí da igreja adventista, gosto muito deles, são um pessoal muito bacana mesmo. Era muito bacana a época que eu frequentava lá, fiz grandes amigos lá. O único problema a única dúvida que depois que eu saí de lá, engraçado que quando eu frequentava lá eu não tinha me deparado com isso. Depois que eu fui pesquisar mais sobre a história, eu acabei me deparando com isso. Tem algumas passagens ali, algumas coisas que a Ellen White escreveu, eles, como eu disse no começo do vídeo falando dos Mormons, eles não colocam a Ellen White em pé de igualdade com a Bíblia. Eles falam que a Ellen White é só assim, ela te volta para a Bíblia, né? Então são orientações que ela dá ali. Ela teve assim a mesma inspiração que os profetas da Bíblia tiveram. Eles falam que ela teve inspiração do céu, mas ela não está em pé de igualdade com a Bíblia. Mas ela tem algumas declarações ali que são meio polêmicas, na questão da masturbação, que ela fala que lógico que a gente sabe que não é assim, foge daquilo que Deus quer, né? Que é a imoralidade sexual, então é pecado. Mas ela fala algumas coisas ali que ela que causa algumas doenças, causava algumas doenças nos jovens, que hoje a ciência fala que não, isso aí não procede, né? Então tem essa polêmica em relação a isso. Ela fala também sobre
a carne de porco causa lepra, ela fala que a carne de porco causa lepra, e a ciência também hoje desacredita nisso, não tem nenhuma evidência que comer carne de porco causa lepra, apesar de ter lá na Bíblia falando para não comer carne de porco. Aí, tipo, se a gente for entrar na questão dos processados, realmente os processados eles causam câncer, então é algo que a gente realmente, isso aí é algo que saiu várias pesquisas aí já provando isso, então é algo que a gente deveria pelo menos diminuir o consumo, se não conseguir tirar, né, da nossa dieta. Sim. Agora, carne de porco, se eu não me engano, acho que só os judeus adventistas, algumas igrejas que ainda proíbem, mantém essa proibição, né, que é o que tinha lá no Antigo Israel. A maioria das igrejas protestantes não vem essa não vem que essa proibição, proibição, né, que se fala, proibição é a palavra certa. Ela não continua até hoje, então hoje você está livre para comer, mas assim, os adventistas têm um argumento deles lá, tem a base deles, não vou discutir aqui essa questão também, mas enfim, ela faz essa declaração, ela fez essa declaração aí que é meio polêmica. Tem a questão da amálgama que fala, né, que é a questão ela fala que houve cruzamento entre, na verdade o que dá para entender não é que ela falou isso, mas dá a entender o que ela fala ali, que houve cruzamento de seres humanos com bestas. Ela fala a palavra besta, que é animais, mas eles explicam que na verdade ela não quis dizer isso, ela estava falando de outra coisa. Não sei também, aí é uma dúvida que a gente tem, ou seja, a gente pode até responder. Alguns dizem que ela plagiou algumas obras, não sei, mas assim, se realmente houve plágio dela, aí fica meio estranho, né? Porque tipo, por que uma pessoa que recebe a inspiração de Deus tem que plagiar outras obras? Então não sei por que ela teria que fazer isso. Mas é uma das acusações que tem aí. Não sei se é verdade, se realmente houve plágio da Ellen White. Aí os adventistas podem falar e comentar aí alguma coisa também, se algum assistir aí. E aí as pessoas que não acreditam que ela tinha inspiração divina, isso aí eu posso afirmar com certeza. Ela teve um acidente na infância dela, que ela recebeu uma pedrada na cabeça. Nossa. E as pessoas alegam, as pessoas que não acreditam nas visões dela falam que não, essas visões são decorrentes desse dano que ela teve, esse dano cerebral, então por isso que ela tinha essas visões. Então ela realmente teve essa pedrada, mas lógico que os adventistas vão falar que não, né, que isso daí, houve esse acidente nela, mas as visões são divinas, né, não tem nada a ver com o que aconteceu com ela na infância, mas tem essa questão também. Acho que uma outra coisa que o pessoal não fala da Ellen White, mas é uma dúvida que eu tenho, porque assim, os adventistas são criacionistas bíblicos, então eu não vou aqui entrar na questão da evolução, não vou negar a evolução nada, mas eles acreditam tanto é que tem um sábado, né, então eles acreditam no criacionismo mesmo, que Deus criou o mundo em 7 dias, etc. Aí eu acho que ela poderia até ter citado a questão da teoria da evolução, porque ela foi meio que eles nasceram, a igreja adventista nasceu ali mais ou menos na mesma época ali que foi publicado o livro Origem das Espécies, se eu não me engano foi publicado em 1959. A igreja nasceu, eu li aqui, formalmente foi criada, né, em 1863, desculpa. Então acho que ela poderia até ter citado ali, olha, está surgindo uma teoria aqui entre Deus e tal, não sei, até onde eu sei, não sei, se tiver aí alguém fala aí pra gente, mas até onde eu sei ela não citou a questão da teoria da evolução que estava surgindo na época. Não sei porquê, poderia até ter citado, né? Não sei por que não aconteceu isso. Mas assim, é mais uma dúvida que eu tenho. São dúvidas que o pessoal poderia até responder aí, mas assim, é uma igreja bem bacana. Se você tiver uma oportunidade, você pode um dia conhecer também, frequentar um culto dela. Eu gostaria de um dia ir num culto da Assembleia para ver como que é. Eu já imagino como que é mais ou menos, né? E da Presbiteriana. A Assembleia é praticamente igual ao quadrangular, né? Elas são meio que irmãs, assim. Entendi. Então, tanto é que o pessoal às vezes, eu acho que é Filadélfia também ali, né? Mas são igrejas que eu gostaria de ir uma vez, algum dia, visitar, assistir um culto para ver, porque eu tenho interesse de saber, curiosidade, né? Saber como que é. A presbiteriana eu acho que é um pouquinho mais parecida com a adventista. Mais tradicional. Alguns falam, né, que a presbiteriana é bem tradicional comparado às churches que a gente tem hoje, né? Tem essa cultura mais jovem, né, que eu falo, né? Entendo.
João, acho que deu pra gente resumir um pouco aí de várias vertentes, né? A gente pode até fazer outros vídeos referentes a esses assuntos aí. No meu primeiro vídeo aqui, eu tô meio travado. É normal, eu também, no primeiro vídeo também não sabia nem o que falar, assim, né? Fiquei meio travado, nossa. Mas é normal mesmo. Acho que é importante ter esse diálogo mesmo, sentar e conversar um pouquinho. Vamos analisar o que aquele irmão tá falando, o que ele acredita, né? Acho que é importante, né? E é isso. Então, a gente deu essa resumida aí hoje, a gente falou das igrejas aí, a gente pode ter dado alguma informação errada em algum momento ou outro, mas aí vocês comentem aí, corrijam a gente. Então, acho que o meu canal, a página que eu criei, que é Esperando a Volta do Rei, tem no Face, no YouTube. No Face tem um pouquinho mais de seguidor, no YouTube é meio difícil, né? Conseguir mais seguidores. Mas é para todos. É para católico, é para protestante, é para espírita, é para todo mundo. Meu canal não é fechado com não, é só para aquele pessoal específico. Meu canal é para cristão. É a pessoa que está querendo buscar Deus, a pessoa que está lendo a Bíblia, está querendo que Deus fale com ela, então esse é o meu canal. O meu canal é para essas pessoas. Os meus vídeos, eu fazia vídeo gravando, falando. Como a minha câmera não é tão boa, meu microfone também não é aquelas coisas, os meus últimos vídeos, o pessoal que está assistindo aí viu que eu estou fazendo mais vídeos narrados, então eu não apareço, eu só narro. Mas mais pra frente, se a nossa página crescer aí, eu coloco mais vídeos eu falando. Agora, quando é com uma pessoa, eu posso até fazer também aquele podcast áudio, né? A gente poderia ter gravado só o áudio, mas eu prefiro gravar um vídeo, acho mais legal apresentar você, a pessoa e tal. E a gente pode fazer mais vídeos mais pra frente também. Posso trazer outras pessoas aqui também para a nossa página, para o nosso canal. E acho que é isso. Eu gostaria de agradecer você por ter disponibilizado esse domingo aí, por trazer esse conhecimento pra gente aí. Se você que está assistindo aí, se você gostou do vídeo, gostou do conteúdo, eu peço para que você dê uma força aí pro nosso canal, se inscreva, curta, se você estiver assistindo no Face aí, curta a página aí. E talvez o João venha mais vezes aqui na nossa página, a gente tem que ver outros assuntos. Mas é isso, inclusive, João, eu vou publicar um vídeo essa semana aí, provavelmente vai ser essa semana, tá por sair, que é falando sobre pornografia e sobre os malefícios que ela causa no cérebro. Então eu vou fazer um vídeo bem bacaninha, bem montadinho aí. Eu vi esse dia um vídeo no YouTube falando sobre o assunto e me inspirou. Falei, não, vou fazer um vídeo sobre isso e que vai ser importante principalmente para os jovens, adolescentes aí. E acho que é um assunto bem importante. Infelizmente, pornografia meio que está em tudo hoje em dia, né? Às vezes a gente tá uma mensagem subliminar, não subliminar, hoje é explícito, né? As coisas na série já tem cena. Não tem mais. Você lê um livro, tem. Então o jovem está inserido nisso, pode acabar caindo na pornografia. Espero que vocês tenham gostado e foi o primeiro vídeo que eu fiz assim, trazendo um convidado. Eu vou falar uma coisa pra você, cara, eu me senti mais à vontade falando com uma pessoa do lado que se eu estiver sozinho. Quando eu fico sozinho falando pra câmera, eu fico mais travado. Às vezes você fica sozinho, às vezes eu presto atenção lá que você está falando, às vezes fica mais tenso. Mas é isso, obrigado, João, mais uma vez e dê uma força aí pra gente, pessoal. E até o próximo vídeo aí, falou? Até mais, valeu.